Boa noite a todos, uma boa noite muito especial a este mosaico repleto de rostinhos queridos e especiais para todos nós. Hoje nós podemos dizer que inauguramos um novo formato de fazer eventos, porque a equipe da coordenação do IAD, representada aqui pelo Andreves e também pelo Marcos, tiveram essa excelente ideia de termos as nossas palestrantes e a nossa debatedora no estúdio IAD, e eu remotamente aqui da minha casinha, podendo também estar com vocês. Nós optamos em fazer pelo Google Meet, justamente acreditando na possibilidade de interação. Então, está aberta, né, a palavra durante as falas das professoras, podem erguer a mãozinha, podem escrever no chat, e eu estarei aqui fazendo esta mediação. Bem-vindos ao 11º programa Diversidades da FADISMA, que conta com Olinda Barcelos, Luciane de Freitas Mazardo e Liana Merladete, nesta composição, para falar sobre desenvolvimento nacional, sob o viés de gênero. Eu quero, muito especialmente, que Olinda dê um oizinho geral. Oi. Liana. Oi, pessoal, que felicidade estar aqui com vocês, com essas mulheres maravilhosas aqui, aprendendo muito hoje. E Lu. Boa noite, pessoal. Uma alegria recebê-los, em especial agora nos novos estúdios da nossa amada faculdade. Sejam bem-vindos. Muito, muito obrigada, minhas queridas. E como eu não sou a atração da noite, muito pelo contrário, eu sou a responsável pela cobertura jornalística deste evento, deixarei meu microfone no mudo e convido a professora Luciane para inaugurar a noite com a sua fala. Lu, seja muito bem-vinda. Mais uma vez eu enalteço a minha felicidade de estar aqui mediando este evento com este tema tão caloroso. Pessoal, então, boa noite a todos. E em especial, então, ao cumprimentar a professora Candice, eu cumprimento essas mulheres maravilhosas que estão aqui ao meu lado e reitero a alegria de participar mais uma vez do programa Diversidades, este programa guarda-chuva, né, professora Candice, que está aí mais uma vez trazendo visibilidade a um tema tão importante que é tratar dos direitos das mulheres. E mais feliz ainda eu estou por esse espaço, né, concedido à disciplina, uma disciplina inovadora que nós temos esse semestre na FADISMA, que é a disciplina de Direito, Gênero e Desigualdades, né, que nós discutimos tanto, inclusive hoje na manhã das terças-feiras nós nos encontramos. Então, é um prazer estarmos aqui e eu recebo hoje como convidada para debater essa temática tão importante, que é a questão da economia, né, do crescimento econômico sob viés de gênero, né, a professora Olinda, né, nossa economista, e com a professora Liana Merladete, que é aí também uma grande participante, uma grande protagonista nessa questão da ascensão feminina. Hoje, inclusive, ela vai anunciar novidades aí para vocês, coisas muito boas, que a nossa faculdade, mais uma vez, está aí, né, como pioneira na cidade, a exemplo dessa disciplina que hoje nos traz aqui. Bem, pessoal, então, já todos cumprimentados, os alunos, os egressos e o pessoal que está aí nos assistindo nesse momento. De antemão, eu já faço uma provocação para vocês. Gostaria de saber se vocês já ouviram falar no fenômeno she-session. Não sou lá muito especialista em palavras inglesas, né? Mas esse termo, pessoal, ele é uma composição, né, dos termos ela, né, she, com recessão. E eu não sei se eu posso me atrever a falar, colegas, nesse momento de transição que nós vivemos, se nós podemos realmente já falar em pós-pandemia, né? Porque
ainda estamos aí com um pé cá e outro lá. Mas somos todos sabedores, né, que a pandemia trouxe aí um impacto muito grande, né, em relação à situação, à condição das mulheres e à desigualdade de gênero. Houve um crescimento exponencial quanto às dificuldades, os obstáculos econômicos que toda a população enfrenta. E, em relação às mulheres, essas dificuldades tomaram proporções muito significativas, né? Então, esse fenômeno que eu desafiei vocês aí a pensarem sobre ele, é um termo cunhado internacionalmente pelos economistas, mas que denomina, na verdade, a primeira recessão feminina. E por que seria, gente, a primeira recessão feminina? Não seria... É uma recessão dentro de uma grande recessão, né, na economia mundial. Mas a recessão feminina viria por conta deste fenômeno que assolou a condição feminina. Porque vejam só, gente, eu estou aqui assessorada pelo meu dispositivo porque eu trago alguns dados. E como os meus alunos já sabem, eu não sou muito boa nos números, né? Então, a OIT nos apresenta 93%, pessoal, dos trabalhadores domésticos na América Latina, né, mulheres, meninas e mulheres, né? Sendo deste número de 60% a 70% na informalidade. Tá? Então, esse é o contexto que nós vamos debater hoje com a sabedoria da professora Olinda e da professora Liana. Temos, então, as mulheres e as meninas dentro, né, destinadas à economia do cuidado. E o que é esta economia do cuidado? É este envolvimento, né, com o cuidado da casa, do lar, das pessoas. Questões todas aí que na pandemia, não preciso reiterar, vocês viram isso diuturnamente reforçado, né? Mulheres que perderam o trabalho, que tiveram que deixar o seu trabalho em razão, né, de ter que desenvolver o trabalho em casa, ficar com as crianças porque as escolas estavam fechadas, a própria situação da doença, da pandemia em si, do vírus, né, e da necessidade de que pessoas ficassem aos cuidados de outras pessoas, e aí, né, quem era destinado a esse trabalho maior, né? A gente se fala aqui em termos gerais, maciçamente o cuidado, então, por conta das meninas e mulheres. Então, gente, esse trabalho de cuidado é essencial, tanto que nós estamos aqui porque alguém nos cuidou um dia, né? Cuidou da nossa existência e nos permitiu estarmos aqui, certo? Então, a ideia é falar dessa preocupação da falta de trabalho remunerado e o excesso de trabalho de cuidado, né? Que recai, então, aí de uma maneira bastante significativa sobre os ombros das mulheres. Então, professora Olinda, é com esta provocação que nós vamos, então, ouvir a nossa especialista em economia para nos trazer aí, contextualizar esse novo, né? Esse novo cenário econômico que nós vivemos no Brasil. Então, tá. Que bom, né? Que bom estar com a Luciane, com a Lu, como eu chamo de falar, né? Com a Liana, além de colegas, são amigas. E a Candice também, dá para dizer, né? Por mais que ela está lá distante, então, também é amiga, né? É Candice. Gente, assim, ó, eu acho que muitas vezes, quando a gente vai falar, né? Quando a Luciane veio me dar uma sugestão, o que nós podíamos trabalhar com esse tema? Gênero. Eu digo, meu Deus do céu, tem uma imensidão de assunto que a gente pode trabalhar em termos de gênero. A minha tese de doutorado, inclusive, foi sobre mulheres na política. Mas a minha provocação foi que a gente teria que trabalhar a questão do desenvolvimento. Então, o que é o desenvolvimento, em primeiro lugar, né? Então, antes de mais nada, a gente tem que saber, antes de falar na economia feminista,
que essa nova ordem econômica que se fala tanto, que os próprios economistas, né, discutem, ou que seja para criticar, ou que seja, né, dando os incentivos para que tenha mais desenvolvimento dessa economia feminista, desse olhar da economia feminista, mas a gente precisa também saber o que é desenvolvimento. Inclusive, para as turmas de economia política, eles tiveram uma missão de trabalhar com esses temas, envolvendo desenvolvimento. Para a gente, como é que assim, tirar da caixinha preta, né? Nós estamos numa faculdade de Direito, certo? E na faculdade de Direito, a gente vai, assim, ó, a graduação, as especializações, o mestrado, o doutorado, trabalhar em termos de justiça. Em primeiro lugar, justiça. Vamos analisar a justiça o tempo todo, quando você está trabalhando no direito, né? Na economia, a gente trabalha com desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Então, a graduação, a especialização, mestrado, doutorado, em termos para entender o que é desenvolvimento. E a gente se pergunta, existe justiça sem desenvolvimento? Existe desenvolvimento sem justiça? O que é justiça? O que é desenvolvimento? Bom, a partir daí, nós temos algumas pistas, né? Então, por exemplo, na própria Constituição, a primeira vez que aparece a palavra garantia, a primeira vez, é no artigo 3º, se o segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Então, qual é o objetivo da República Federativa do Brasil? Qual é o objetivo? É o que eu passei para o pessoal, né? Principalmente desse semestre, que tem uma missão aí na frente de escrever algo sobre. A primeira vez que aparece a palavra garantia é para garantir o desenvolvimento nacional. Então, o que é desenvolvimento nacional, então? Ou, como a gente consegue alcançar esse nível de qualidade de vida? E aí, a gente vê muitas coisas sendo faladas erradas, que é falar sobre crescimento econômico como se fosse desenvolvimento. E são coisas completamente diferentes. Né? Completamente diferentes. E quando a gente vai trabalhar a questão de gênero, isso é mais diferente ainda. Então, eu penso que primeiro a gente tem que entender melhor o desenvolvimento. Desenvolvimento tem a ver com qualidade de vida, com melhoria do nosso bem-estar. Muitas vezes, eu costumo dizer assim, ó, desenvolvimento para mim, entende? Eu estou trabalhando de noite, quando eu saio do meu trabalho de noite, eu sei que eu tenho uma casa para ir. Então, eu vou para minha casa. Quando eu chego em casa, eu sei que eu tenho uma água quente no chuveiro, água morna que eu posso tomar banho, né? Depois do banho, eu posso colocar uma roupa limpa. Eu posso sentar à mesa para encher minha barriguinha. Depois que a minha barriguinha estiver cheia, eu posso descansar um pouquinho, posso fazer o que eu tenho que fazer, preparar para o outro dia. Eu tenho uma cama para dormir. Eu tenho um cobertor para me aquecer no inverno. E outra, que eu vou dormir com a esperança de ter trabalho no outro dia. Isso é desenvolvimento. Isso é prática do desenvolvimento. Não interessa o gênero que eu estou falando. Isso é prática de desenvolvimento. No outro dia, quando eu sair para trabalhar, eu posso me deslocar sem ter o perigo de ser abordado por alguém que vai me machucar de alguma forma. Isso é desenvolvimento, isso é segurança. Quando eu não ficar muito bem, entende? Eu poder me deslocar até um local que me possa garantir uma saúde. A um atendimento hospitalar, um atendimento médico. Isso é desenvolvimento. Quando eu estiver no meu tempo de ócio, ou meu tempo seja o tempo que eu for, de tempo livre, eu tenho um local para poder sair. Eu tenho alguns espaços públicos, entende? Ou privados, se eu tenho condições para isso, para poder sair. Isso é desenvolvimento. Não adianta usar palavras bonitas para ninguém entender. Né? Então, o desenvolvimento requer que a gente melhore a nossa condição de vida, a nossa qualidade de vida. As Nações Unidas definiram alguns conceitos de desenvolvimento. Uma definição que passa pelo indicador, o IDH. E depois, mais adiante, a ONU Mulheres, com o desenvolvimento a partir, né, olhando essa desigualdade de homens e mulheres. O crescimento econômico,
A Constituição não fala sobre isso. A garantia é garantir o desenvolvimento nacional, não o crescimento. Mas, pelo IDH, uma das variáveis para medir uma sociedade desenvolvida é o crescimento econômico. Então, não precisa falar porque tá no subjetivo, está intrínseco. Então, para a gente ter uma qualidade de vida, a gente precisa, eu trabalho, eu vou trabalhar, eu vou ter uma renda, né? E aquela renda, eu vou comprar comida, eu vou comprar, eu vou ter onde morar, eu vou ter o que vestir, entendeu? Garante as nossas expectativas, os nossos sonhos. Tudo isso tem a ver com desenvolvimento na prática, né? Bom, a partir daí, o crescimento é crescimento de produção mesmo, é produção, quando você produziu, entendeu? Quando você ganhou de renda em termos nacionais. E isso é um indicador do desenvolvimento. Bom, então então a gente já sabe o que é desenvolvimento. Para melhorar a nossa condição de vida, aí, hora que eu vou dizer para vocês, não interessa o gênero que nós estamos falando. Ainda não entramos nessa questão. Nós precisamos compreender o que é desenvolvimento. Tanto é que no direito tem pouquíssimas coisas escritas, entende? Sobre direito ao desenvolvimento. O que tem é mínimo. Mínimo. As pessoas não têm noção do que é. Precisa ser mais analisado, mais estudado, entendeu? Mais lido sobre isso, né? Desenvolvimento quer dizer que eu tenho escolha. Eu tenho condições de escolher. E aí passa por aquela situação que talvez seja o mais importante de tudo. É isso que vai garantir o desenvolvimento e a igualdade de gênero. É esse o pilar, entende? O núcleo duro. É quando tu tem as escolhas. A liberdade de escolha. O indiano, Amartya Sen, né, o que ganhou um prêmio Nobel por ligar desenvolvimento para ele é liberdade. Então, toda vez que ele escreveu, né, e estudava sobre desenvolvimento, ele é um dos grandes estudiosos sobre desenvolvimento, ele sempre ligou desenvolvimento como liberdade. O que é liberdade? É quando eu tenho opções de escolha. É quando, se eu não vou comer, eu não vou comer porque eu não quero, não porque não tenho. Entende? Então, a escolha individual tu ter a opção de escolha, isso é um fator de desenvolvimento. Garante tua liberdade. Quanto mais escolhas tu tiver, mais liberdade tu vai alcançar. Aí entra a questão do gênero. Tem N trabalhos que trazem as diferenças. Ainda nós conquistamos muito, gente. Estou falando agora as mulheres em si. Meu Deus, nós demos um pulo, né, de conquista. Excluindo as mulheres do Afeganistão, né? Do Afeganistão, elas, do século XX, elas viveram naquela coisa, né, de conquista, retira. Tira a conquista, dá a conquista, tira a conquista, entende? Né? Mas nós devemos muito ao movimento feminista, de todas as suas áreas, as mais radicais, as menos radicais, entende? Devemos muito. Devemos muito àquelas mulheres que brigaram e que gritaram, entendeu? Para que, né, a gente que tenha mais poder de escolha. Isso é o que eu grito aos quatro ventos e é isso que eu defendo. Defendo com unhas e dentes. A gente tem que ter escolha. Quanto mais condições de escolha a gente tiver, mais liberdade a gente vai ter para escolher. Isso é viver no desenvolvimento. Mas apesar de todas as conquistas que a gente teve, né, tem algumas áreas, entende, que existe uma neblina, né? Na remuneração. Às vezes a gente não consegue, nas empresas privadas, mais homens ocupam, né, setores de chefia, decisões importantes ficam ainda nas mãos de homens, grande parte das empresas.
Isso tem que ser melhorado aos poucos. A própria ONU Mulheres, né, numa das publicações, acho que talvez mais recente, as publicações boas ficam por conta da ONU Mulher, do IPEA, né, da FGV. O IPEA tem escritas maravilhosas também nesse quesito. O próprio IBGE, com indicadores, né, de estatística, entende, sobre desigualdade de gênero. A remuneração ainda é uma variável, né, que nós temos que trabalhar mais. Mas eu não consigo imaginar que nós vamos ganhar isso no grito. A gente não vai ganhar no grito. Nós vamos ganhar conquistando cada vez mais a nossa condição de escolha. E muitas vezes eu acabo me perguntando, sabe? Eu acabo me perguntando assim, o que eu, Olinda, posso fazer? Para que a gente consiga reduzir o máximo que a gente pode da desigualdade de gênero. Eu, sinceramente, penso que uma igualdade, né, eu não vou dizer que é uma utopia, mas ela é muito difícil de ser alcançada. Porque nós não podemos esquecer das religiões. As religiões têm um peso muito importante nisso. Muito. Né? Todas as crenças. Então, e isso tem a ver com também as nossas escolhas. Então, o que eu defendo realmente é que a gente consiga ter mais opções para alcançar esse desenvolvimento. E desenvolvimento quer dizer o nosso bem-estar. O nosso bem-estar, segundo o que a gente entende de importante. Outros muros que também que servem, como dizer assim, de obstáculos ainda que independem da cor da pele, por exemplo. A minha cor de pele é uma cor de pele escura. A das gurias aqui, ó, da Liana, da Lu, da Cândido, são pele clara. Entende? A cor clara, minha cor escura. Aí, se nós olhar também para um outro quesito, que não é objeto, que não vai ser objeto agora, porque teria que ser um encontro só para tratar sobre isso, né? Que é a questão da desigualdade de gênero sobre a ótica da cor da pele, aí, olha, nós precisamos de mais um encontro. Sinceramente, vamos precisar de mais um para falar sobre isso. Mas esse muro que eu digo que é muito presente no nosso desenvolvimento das mulheres, né, que não tem a ver com cor de pele, que não tem a ver se eu tenho título de doutora, se eu sou semi-analfabeta, ou se eu não sei nem escrever meu nome, não depende de onde eu moro, que eu acho que você já deve saber que é a violência. A violência é o muro às nossas conquistas, entende? Em termos de gênero. A violência é algo permanente, né, nas nossas vidas. Então, eu penso que isso a gente vai ter que enfrentar sem arestas, né? Sem escolher as palavras bonitas. Geralmente a gente escolhe, né? Escolhe as palavras bonitas, entendeu? Para não ferir, né? Não, eu acho que nesse ponto a gente não vai poder escolher palavras bonitas. A gente vai ter que realmente falar o que tem que falar, né? Mas tu queria falar, Lu? Não, eu só, nessa questão da violência, né, professora Olinda e professora Liana, nós entramos exatamente fechando essa tua fala com a questão da autonomia. Claro. Né? Porque a partir da autonomia que as mulheres conseguem alcançar, que elas podem, então, se libertar de situações tóxicas, de relacionamentos tóxicos. Por que muitas mulheres não conseguem se desenvolver suficientemente para se libertar de um relacionamento tóxico? Porque lhes falta autonomia, e a autonomia implica em todos esses quesitos que tu falaste aí, né? A questão financeira, a autonomia de conhecimento, que aí vem para o campo educacional, né, professora Liana? Uhum. Então, eu tenho o poder de escolha a partir do momento que eu também tenho autonomia. E o Amartya Sen, eu me afinizo muito com a fala dele, porque ele diz também na obra
que a mulher, quando ela consegue a sua liberdade econômica, ela leva toda a família junto. Né? A mulher tem essa questão, ela leva os seus, ela promove, né, essa inserção e a melhora de condições para toda a sua família. E nós temos aqui no Brasil essa questão das mulheres chefias. Não gosto muito desse termo, né? Os meus alunos sabem disso, que é chefia de família, né? Mas, enfim, é como o IBGE trata, mulheres chefes de família. Ou seja, mulheres sozinhas, em famílias monoparentais, e que ficam com toda a responsabilidade dos filhos, né? E aí vem a questão da linha da pobreza, né? A questão dessa recessão feminina que eu iniciei falando, embora seja uma palavra bonita, é uma palavra que traduz a realidade e nós não podemos ficar alheios a isso, né? É um termo que traduz a nossa realidade de hoje. Mulheres fragilizadas, invisibilizadas no seu trabalho de cuidado e em condições muito precárias. E, por vezes, né, sozinhas, chefiando famílias e cuidando de seus filhos e tentando alcançar uma autonomia, né, que eu acho que a professora Liana aí tem uma boa contribuição para nos trazer, nesse que espaço nós vamos ter para uma mulher que está tão envolvida com a economia do cuidado para que alcance a sua autonomia. Qual é a equação, colegas? Eu acho que... Desculpa, meninas, assim, até aproveitando o gancho já, né, enquanto comunicadora, enquanto uma espectadora privilegiada, né, eu gostaria de deixar isso, não tive a oportunidade de apontar na abertura, mas destacar o quanto sou uma espectadora privilegiada hoje com essas mulheres que, na nossa apresentação, a gente acaba não narrando, né, tudo que está por trás, né? Então, por trás da doutora Olinda, né, dessa professora que carrega consigo como a Lua e a turma para acompanhar discussões como essa, tem mães, tem que passaram jornadas, né, para nós estarmos aqui hoje, outras mães, outras mulheres permitiram que nós estivéssemos. E só puxando um gancho, aproveitando a fala da Olinda e a fala da Lu, 2 pontos que me chamaram muito a atenção, né? A Olinda nos leciona que o desenvolvimento ele está intimamente ligado com a liberdade de escolha, né? E a professora Lu, ela traz todo esse escopo que também nos leva a algo muito importante na atualidade, que é a carga mental feminina, né? E fiquei pensando, né, que nós temos aqui o compromisso também educacional, como também levantou a professora Lu, de destacar para vocês que nós estamos preocupados com ascensão feminina e liderança. Aí eu penso, poxa, mas também são 2 palavras tão bonitas, né, como a professora Olinda nos traz, e temos para contar para vocês que a nossa instituição aprovou um curso de graduação focado em ascensão feminina e liderança, preocupados, né, com todo esse cenário que tão bem estão narrando as nossas professoras, mas aguardamos a portaria deste curso, inclusive, mas nós não podemos aguardar para falar sobre, né? Então, a necessidade de ascendermos, ela perpassa por discussões como essa, né? Perpassa para nós não deixarmos de falar, não deixarmos de reunir pessoas, homens e mulheres, neste espaço, para que a gente possa trazer né, à baila esse tipo de debate, porque ele nos toca profundamente. Então, a professora Olinda, ela traz de forma tão simples e tão verdadeira o que a gente está vivenciando e o que a gente vivencia há tanto tempo, que automaticamente eu penso, poxa, eu não posso simplesmente aqui no meu lugar de professora, de debatedora, esquecer que para hoje eu estar completando aí um doutorado em comunicação, teve uma mulher que não completou o 8º ano do ensino fundamental que me disse: estuda. Todos os dias ela me disse no auge da sabedoria dela, né? Estuda. Né? Então, e pensar em todas essas mazelas que a professora Lu traz também acerca da pandemia, que escancarou, né, muito de toda essa nossa situação, nos faz questionar tantas coisas, né? E que bom que vocês estão aqui esclarecendo tantos pontos para nós. Não, eu não sei como é que está nosso tempo. A Cândia que manda. São 18h31. Por enquanto, nenhuma pergunta no chat, apenas elogios e elogios.
Ainda bem, né? já, Depois a gente vai ler os chats aí. já tendo, né, a discussão para que coloquem perguntas no chat, ergam a mão, vocês terão também a palavra, mas, por enquanto, sigam nos brindando com esta fala. Não, assim, ó, para continuar e para pegar o fio da meada da professora Luciane, né, e essa exemplificação ali que a Liana trouxe sobre o que nos afeta, né? Sabe, assim, eu fico sempre me perguntando, poxa, é fácil falar para vocês, né? É fácil falar da igualdade de gênero para vocês, né? Estudantes de direito, entende? Pessoas já empoderadas. É fácil falar para um público seleto como o de vocês, né? Assim, ó, é uma tranquilidade daquelas, entende? Ó, dizer que tem que ter, né, que nós temos que lutar cada vez mais pelo empoderamento, lutar levando todos junto. E aí, como a Luciane falou, quando uma mulher conquista seu espaço, ela leva toda a família. Então, tá, e para nós é a mesma coisa. Então, quando a gente cresce, como você diz, a gente quer levar todos junto. Então, é fácil nós três estarmos aqui falando para vocês. O problema é, eu acho que esse tem que ser o nosso desafio, é como que a gente vai empoderar mulheres, muitas vezes analfabetas, com uma cultura, né, de que ela deve obedecer o seu pai, o seu esposo, né? E que o trabalho, entendeu? Que é para ela, é esse, que ela que tem que é responsável pela casa, que é ela que é responsável pelo cuidado. Falar para nós é fácil, né? Transformar nossa mente é mais fácil, porque a gente já está acostumado a transformar nossa mente, né? Talvez o grande desafio para qualquer um de nós aqui, né? Eu nasci e me criei sob essa frase, né? Meu pai era militar, então missão dada, missão cumprida. Ele nem discutia muito, entendeu? Era missão dada, missão cumprida. Minha mãe continuou com esse mesmo ritmo e eu gosto muito disso. Então, eu acho que isso deve ficar de missão para a gente. O que nós, de uma forma individual, como é que nós mudamos a vida da outra pessoa? Né? Como é que a gente consegue, da forma mais simples, que as pessoas entendam, compreendam o que a gente quer dizer, o que a gente quer falar? Né? Que a independência econômica é uma independência extremamente importante. E como que a gente vai dizer para uma pessoa se ela quer dizer, se ela vem para nós assim, não, mas eu estou em casa, eu sou dona de casa e eu gosto de ser dona de casa. Ok? Perfeito. Eu acho isso fantástico, quando a gente consegue respeitar as escolhas dos outros. Mas desde que as pessoas tenham autonomia para fazer suas escolhas. Elas tenham o conhecimento suficiente para poder fazer as suas escolhas. Isso que eu entendo, né, de busca de igualdade de gênero e desenvolvimento. Agora, quando a gente vive a gente tem ao redor, ou tem conhecimento, entende? De uma situação, né, de baixa intelectualidade para entender essa questão, nem entendo o que é empoderamento. O que é empoderamento? Mas eu sempre peço, sabe, que Deus me ilumine para que eu consiga usar palavras, né, palavras simples, para quando eu estiver falando com qualquer pessoa, para que aquela pessoa entenda o que eu quero falar. Eu não quero ser uma pessoa que fala bonito sem falar nada. Tá? Não quero isso para mim. Eu quero ser, cada vez mais, uma pessoa que eu consiga ajudar várias outras, entende? Mas através de palavras simples e que as pessoas entendam. Porque isso, você não tem noção como ajuda os outros. Várias outras pessoas que podem, sim, conquistar a sua independência
as mulheres a sua independência financeira, que se elas lutam contra a independência emocional, entende? Que é outro pilar, pelo menos a financeira elas têm garantido. Mas, se por uma escolha elas querem, elas acham que são felizes, ou se entendem, se reconhecem como felizes na situação, né, que, para o meu olhar de fora, é uma situação de submissão, mas que para ela não é submissão, que eu tenho discernimento de respeito. Que eu consiga respeitar isso. Isso eu peço quase todos os dias, entende? Principalmente quando a gente trabalha, né, com população tão vulnerável, entende? E que, dependendo da palavra que tu diga, tu afasta totalmente aquela pessoa. Então, tu já não tem mais ela, né, contigo. Então, para a gente alcançar esse desenvolvimento, entende? Que a Constituição garante, desenvolvimento nacional, né? Porque a gente não pode confundir desenvolvimento nacional com riqueza material. Isso não traduz o desenvolvimento. E o desenvolvimento vai ser comprometido, sim, se nós não conseguimos diminuir a desigualdade de gênero. A desigualdade de gênero é um trave para um desenvolvimento, para um processo de desenvolvimento. E aí, se a gente faz uma pesquisa com vários países, em vários continentes, entende? Nós vamos ver que problemas... assim, ó, vou dar um exemplo da Noruega. A Noruega é um dos grandes países desenvolvidos de uma forma financeira, intelectual, de opção de escolha. Acho que ela deve estar em primeiro lugar, se eu não me engano, essa nação. E no quesito, tá, ainda de remuneração entre homens e mulheres, o que vai acontecer? As mulheres ainda continuam ganhando menos que os homens. Então, é para a gente ter uma noção do longo caminho que nós temos pela frente. É longo. Que devemos sim lutar. A minha tese de doutorado, eu trabalhei com mulheres na política. Eu ouvi prefeitas, vereadoras, deputadas, vice-prefeitas, e as mulheres, elas, assim, teve várias que me disseram, pô, eu não quero mais continuar na política, eu não quero mais. Porque as principais decisões da política, as decisões, né, no âmbito que elas estão da política, são feitas no happy hour. São feitas depois do tempo ali, nas casas legislativas, entendeu? Ou no executivo. E eu não posso ir para lá. São feitas no barzinho, e eu não posso ir no barzinho porque eu tenho que ir para casa. Eu tenho filhos que estão me esperando, eu tenho a casa, né? Que eu tenho que decidir, então eu não posso, eu não tenho mais condições, eu não tenho mais vida. Várias me relataram isso, várias. Fazer política, quando a gente precisa fazer toda a parte doméstica de cuidados, é complicado, é muito complicado. Linda, até vou aproveitar novamente para esse gancho. Na verdade, eu tinha me programado para fazer algumas perguntas mais no final, mas é que a Olinda traz, a Lu traz alguns aspectos, e de pronto eu lembro daqueles links que surgiram pré-evento para trazer justamente para essas duas pessoas incríveis. Um dos pontos agora é a política, e quando eu divulguei o nosso card do nosso evento, né, logo veio inbox, né, pergunta para a professora Olinda como que as eleições podem ser uma oportunidade para nós, mulheres e homens, pensarmos sobre esse desenvolvimento. Aí eu te trago essa pergunta também, aproveitando que tu traz a questão da política, lembrando esse momento aí que nós teremos pela frente. Exatamente por isso que foi um dos motivos, né, que eu pedi para o pessoal da disciplina de Economia Política trabalhar questões de desenvolvimento da economia brasileira. Né, eles tiveram essa missão, esse semestre, para trabalhar duas atividades sobre esses temas. Exatamente no contexto que nós estamos vivendo nesse ano, né, mais um ano eleitoral. A gente precisa, entende, conhecer mais, entende? Participar mais, que eu digo, é conhecer mais, né, de uma forma global. Quem são os candidatos?
candidatas, candidatos. Aí eu vou votar na mulher, tá? Votar na mulher, mas ela não me representa. Entende? Isso aí, para mim, não significa muita coisa. Não significa mesmo. Eu preciso que tenha uma agenda, que seja homem ou mulher, mas que tenha uma agenda que entre a igualdade de gênero, que entre a busca pela igualdade de gênero. De forma simples. Nós temos creches. Creches é algo que nós precisamos. Isso é empoderamento feminino, ter creches. Poder ter condições de moradia, entendeu? De ter o receber, né? O receber a políticas de redistribuição de renda. A mulher estudar mais, ela ter condições de estudar mais. Então, quem tem condições de estudar mais, ajuda quem está menos, não. Às vezes, não é ajuda financeira que eu estou falando, é uma ajuda mesmo de conversa, muitas vezes esclarecimento que a pessoa precisa. Eu acho que no âmbito político, né, nenhuma novidade eu trago. Nenhuma novidade. Aquilo que, para você, eu posso trazer novidade para outro público, para vocês, não. Para vocês, eu tenho certeza que não é novidade. Né? O que nós precisamos é realmente conhecer, entende? Qual é o plano de governo, quais são os projetos, o que faz, o que não faz. E numa balança, né, poder ver o que realmente é o melhor numa situação do Brasil como um todo. O Brasil como um todo, o Rio Grande do Sul como um todo. Entende? Que valorize, porque é nítido quando você valoriza alguns setores. Então, é mais fácil da gente. Hoje nós temos um campo de informação muito grande. Né? É mais difícil as coisas escondidas. Então, se torna mais fácil a gente poder ir atrás dessas propostas, do que de proposta, o que foi feito nos antecedentes, né? Nos antecedentes, o que realmente aconteceu. Então, isso tem que vir à tona. Eu sempre digo assim, olha, não interessa se nós temos a nossa linha ideológica de direita ou de esquerda, ou de centro. Isso é o que menos importa. Porque tudo está certo. Não tem erro. Não estou falando de erro, estou falando de tudo que está certo. Né? Mas nós precisamos realmente reconhecer, comparar, fazer comparações e buscar um Brasil melhor para todos. Para todos não, né? Porque dificilmente a gente sempre vai ter aquela margem. Acho que todos os países enfrentam isso. Mas para o maior número de pessoas possível. Né? Mas que as coisas sejam francas, sejam claras. É preferível ouvir algo que não goste, mas que ouça diretamente, entende? Do que simplesmente ser enganados. Né? Eu defendo isso, principalmente. Mas nesse ponto, não tem algo de novo, Leandro. A receita é a mesma. Entende? Vai ser a mesma sempre. Né? Sempre vai ser a mesma. Quais são as opções? Dentro dessas opções, né? Sejam homens ou mulheres, as que estão disponíveis. Porque votar em laranja, eu não voto, eu não quero votar, eu não faz parte de mim. Eu não trabalho tanto, não estudo tanto para votar em laranja. É um absurdo, eu acho absurdo isso aí. Eu acho absurdo, porque na minha tese de doutorado, né, as próprias políticas diziam, vários casos aconteceu, para a minha tese para ver, né, que tinham que dizer, não, eu entrei porque o partido precisava lá cumprir com o percentual, daí eu fui o candidato e tudo mais, mas é laranja. Daí não é. Né? Mas só mais um pouquinho antes de passar a falar para vocês, a economia feminista, ela propõe uma análise assim, ó, e que eu acho bastante interessante, né, para a gente discutir desenvolvimento de gênero. Vamos trabalhar com 5 tempos. Primeiro, vamos analisar entre gêneros, por exemplo, qual o tempo que a gente tem para o mercado, de trabalho no mercado. Mercado, fora, no popular, trabalho fora, tá?
Quanto tempo entre homens e mulheres para trabalho fora? Quanto o tempo de trabalho doméstico e de cuidados? Faz uma comparação entre homens e mulheres. O tempo de cuidado das necessidades pessoais da gente. O tempo de participação cidadã. E o tempo do ócio ou tempo livre. Analisem esses 5 tempos. E vejam quais são as diferenças em termos de horas. 24 horas, tanto para todo mundo. Nós temos 24 horas. Qualquer um de nós tem 24 horas. Ninguém aqui de nós tem 24 horas em um segundo. Não, nós temos 24 horas. Então tá. Analisando as 24 horas. Desses 5 tempos, como é que fica a situação entre homens e mulheres? Gente, uma coisa é certa, né? Daí eu já passo para vocês. A busca da igualdade é busca. É busca. Ela é, tipo, aos pouquinhos, entende? Mas ela é uma busca. A gente avançou demais. Precisa avançar muito mais ainda. Muito mais. Mas eu penso que nós, como estudantes de direito, nós temos obrigação de ser multiplicadores. Porque é muito fácil dizer, muito fácil falar aqui, ó, para esse público. O problema é como é que nós vamos multiplicar o que a gente aprende para os outros. De uma forma que as pessoas entendam. Como que nós vamos fazer isso aí? Né? Então, essa busca pela igualdade, a gente tem que procurar dentro de casa. A gente está falando num rol do escopo do desenvolvimento do Brasil. Dos países de desenvolvimento do Brasil. Tá, mas e em casa? Em casa, como é que fica? Como é que a gente trabalha em casa? Como é que você constrói a igualdade de gênero dentro de casa? Para que seja reproduzido fora? Com os nossos familiares. Entende? Como é que fica? Eu criei 2 filhos. E tenho netas, né? Porque é de coração e de sangue. Como é que eu vou? Entende? Como é que eu trato os filhos? Cândido, como é que tu trata teus filhos, homem e mulher? Então, eu penso que desenvolvimento é uma conquista individual e, ao mesmo tempo, social. É o comportamento individual influenciando as escolhas sociais. Então, isso aí que eu sempre peço e grito aos 4 ventos, né? Para que nós, dentro do direito, a gente consiga ser multiplicadores. Mas por multiplicadores da forma mais simples possível, que a gente consiga atingir as pessoas, realmente atingir as pessoas. Né? Mas olhem para dentro de casa primeiro. Olhem para dentro de casa e depois multipliquem para fora. Porque senão não adianta de nada. Entendeu? É bobagem, né? É o que você chama de assim, ah, tá, eu indico para os outros, mas eu não. Então, não. Desenvolvimento é uma conquista, né, que a gente só consegue de forma coletiva, trazendo o maior número de pessoas junto. Solidariedade faz parte disso. Lu. Muito importante essa tua fala, Linda. São tantos pontos que para a gente fechar, arrematar, até fica difícil, né? Mas, então, eu busco esse fechamento com a ideia inicial, né? Que pensarmos, né? Quando olharmos, então, para uma mulher, para uma situação de uma mulher, eu fico muito feliz com o público de homens que estão aqui, né? Eu tenho na minha disciplina muitos meninos e eu fico tão satisfeita de vê-los ali debatendo, porque a ideia é essa. E falei isso hoje de manhã, né? Que somos multiplicadores todos, que eu já fico bem satisfeita se eu plantei a sementinha, né? Do interesse, da busca pelo tema, de um olhar acolhedor para uma mulher, porque realmente, gente, é um fenômeno mundial essa primeira recessão feminina. E por que primeira recessão feminina? Porque, através das falas que vocês presenciaram aqui, é o que nos leva a concluir, pessoal.
As mulheres conquistaram direitos, como disse a professora Olinda, como a professora Liana aí colocou, né? Como foi para a mãe dela e como é para ela hoje. Conquistamos direitos, mas muitos deles retrocederam. Muito do espaço, né, de desenvolvimento da mulher com o mercado, com a pandemia, retrocedeu. Né? E aí vocês me dizem assim, prof, mas e a prof. Olinda e a prof. Liana devem estar pensando, mas as mulheres empreendedoras, muitas mulheres estão empreendendo. Gente, os dados, e aí são várias as fontes que a professora Olinda mesmo citou, 55% das mulheres empreendedoras estão empreendendo na dificuldade. E é por falta de opção, gente. Porque enquanto os nichos de trabalhos muito bem remunerados, de cargos de gestão e o topo das carreiras são ocupados por homens. Isso é um teto de vidro que nós ainda não conseguimos quebrar. Né? Então, há sim essa questão e eu, quando li os primeiros dados e as primeiras pesquisas sobre essa primeira recessão feminina, eu fiquei pensando, meu Deus, primeira recessão. Claro, né? Porque retroagimos. A própria OIT coloca, gente, que vejam só como a dificuldade do espaço no mercado de trabalho para as mulheres, né? A desocupação feminina é muito grande, porque olha os setores mais atingidos na pandemia. Hotelaria, muitas mulheres trabalhando no setor de hotelaria, serviços, né, alimentação, a questão do próprio comércio, que agora está dando uma respirada, mas muito por conta do empreendedorismo das próprias mulheres. E nós sabemos que o empreendedorismo no Brasil não é fácil. Assim como a Olinda fala muito da questão das mulheres em condição de vulnerabilidade, todas as mulheres têm esse telhado de vidro dentro do seu, né, do seu entorno social. E entre essas empreendedoras, né, boa parte delas vão para o ramo da gastronomia, então elas entendem porque, como bem colocou a Lu, elas têm que cuidar o filho em casa, né? Então estão empreendendo em casa por necessidade, né? Como gerir os 5 tempos, né? Esses 5 tempos que a Olinda trouxe para a gente, eles nos traz um choque, né? E dentro também dessa fala das gurias, e é uma provocação também que eu trago buscando ajuda, socorro, né? Pensando nas mulheres que estão acompanhando e no que vem muito para nós, eu trago mais uma pergunta também, né? Que também é uma provocação. Dentro dessa ideia de que nós temos que ter esse comportamento individual, como bem colocou a Olinda, para que a gente possa reverberar, democratizar também a informação e o conhecimento que ainda não está claro para todo mundo, na escola, para nós mães de meninos, né? Passa pela questão do ambiente de trabalho, nosso ambiente profissional. E hoje, ainda cedo, eu li um artigo e até anotei uma das dicas, e pensei, isso aqui talvez as gurias possam nos ajudar. Uma das dicas era: tenha coragem de brigar pela diversidade das empresas. Como que fazemos isso, gurias? Como que no nosso lugar de fala, no nosso ambiente, no nosso escritório, no nosso trabalho, como que a gente luta por isso? Como que a gente luta por esse desenvolvimento, não esquecendo dessas questões que nos afetam? Eu penso que um dos caminhos para lutar contra isso seja pelo conhecimento. O conhecimento, né? Por isso que eu digo que não é algo que tu vai conseguir no confronto. Dentro das empresas, dentro do ambiente institucionais, né? Que eu poderia falar dentro da polícia, onde eu vivo, dentro das instituições de ensino superior que eu vivo, como que eu vou poder ter, e vou poder enxergar, entende? Que existe pelo menos essa busca pela igualdade de gênero. E que a fala feminina vai ser ouvida. Como que eu garanto isso? Talvez a gente vai ter que fazer esse caminho de uma forma... A vontade que dá é de gritar os 4 ventos, né? Gritar os 4 ventos, vem cá, não vão me colocar ali, não vão fazer isso, vão me ouvir, não vão me ouvir. Por que tem que ouvir somente os homens? Por que... Gente, não. Eu não entendo que seja esse o caminho. Não é assim. Nós temos, sim, que mostrar e conquistar e subir os degrauzinhos, né?
subir os degrauzinhos, entende? De uma forma consistente, com autonomia, com responsabilidade. Não pisando em ninguém. Não interessa seja homem ou mulher. Mas conseguindo o conhecimento, quanto mais, né, a gente consegue demonstrar que a gente pode sim colaborar e colaborar muito fortemente, que seja nas instituições públicas ou privadas, isso aí faz uma diferença astronômica. Daí eu já posso falar pela propriamente uma das minhas instituições, que é a polícia. Que vocês não pensem que é igual de gênero. De igual não tem nada. Imagina. Entendeu? É uma luta, a gente mata um leão por dia. Imagina. Literalmente mata um leão por dia para poder ter os espaços. Mas eu acredito que eu defendo, né, que pelo conhecimento, pela mostra, sem conflitos, do que tu tem capacidade. Liderança sensível. Exatamente. Sensível, assim, Eu ia dizer que a sensibilidade não significa falta de posicionamento e postura, né? É a visão de gênero, né? É. Isso está no judiciário, né? Hoje eu trabalhava isso com a turma, o protocolo, né, para as questões de gênero, né? Os julgados com as questões de gênero. E disso tudo eu acho que a busca, né? E nem uso mais o termo luta, acho muito importante a questão da busca, né? Busca. Para todos, como bem salientamos, unidas aqui nessa mesma vibração, né? É uma busca por uma sobrevivência mais digna e menos exaustiva, né? Que as mulheres não precisem mais, e nem é mais dupla ou tripla jornada de trabalho, mas é jornada contínua. Que elas possam distribuir esses tempos de vida com tempo para o lazer, tempo para elas, tempo para a vida, né? Não, e conviver, né, em relacionamentos saudáveis. Lembrando sempre que a autonomia, que tanto se falou aqui hoje, é a porta de saída de relacionamentos abusivos, é a porta de saída de situações de vulnerabilidade. E não estamos aqui dando respostas simplistas. Né? Sempre estamos deixando bem claro, turma, e todos que se afinizam com esta causa, que precisamos, sim, cada vez mais falar sobre isso. Né? E é o conhecimento, é através do conhecimento, é através desses espaços que a Fadisma aqui nos proporciona, da disciplina, de leituras, de publicação de artigos, aí, né, a professora Candice, que é a nossa coordenadora de extensão, do curso, professora Liana, né, que está aí, e que são as formas de se romper esse teto de vidro, né? E percebam, né, gente, que uma coisa que me chama muito a atenção é que quando a professora Olinda nos traz ali a ênfase na palavra busca, vocês percebem toda aquela energia, né, que ela traz, assim, é uma busca com força. A Lu também enfatiza isso, porque de fato ainda estamos buscando. E é cansativo muitas vezes, porque talvez a gente se questione quando que nós vamos parar de buscar, quando que nós vamos alcançar esse lugar que vai nos dar esse afago no coração, que vai fazer com que a gente tenha, de fato, essa condição tão almejada, né? E essa busca, ela não para, ela é constante, ela é diária, e esses âmbitos corporativos que a gente falava, mas todo ele, o acadêmico, em casa, né? Eu penso muito na mesa de reuniões, quando nós estamos frente a frente, em grupo, muitas vezes, sozinhas, enquanto mulheres, né? Na tomada de decisão, e talvez uma outra mulher também, sozinha ali, sozinhas, precise de escuta, né? Então, talvez ali no momento em que você pode ajudar, a partir do momento em que você, homem, você, mulher, percebe que talvez aquela voz não está sendo atenta. Então, quando ela está tentando falar, pare, olhe para ela e a escute, né? Então, se na sala de aula isso acontece, pare, olhe e a escute. Né? Então, talvez essa liderança sensível, né? Os dados que a professora Luciane traz, eles nos trazem, é um choque de realidade, né, nos colocam de volta ao centro e pensam alguma coisa está acontecendo e acontece há muito tempo. Né? Então, acho que é aí que está essa responsabilidade também que a professora Olinda traz para a gente, né? De operarmos cada um dentro do seu ambiente, de alguma forma. Né? Professora Candice, nós temos questões no chat? Pois então, nós temos muitas considerações no chat, mas nenhuma questão. Querem ouvir?
porque Queremos. questão, né, de trazer aqui a Bárbara, que de pronto indica o seguinte: boa noite, Olinda sempre maravilhosa em suas falas. Na sequência, professor Neandro, que nos prestigia. Sempre uma alegria ouvir as mulheres que fazem a Fadisma. Candice, parabéns pela ótima iniciativa. Temos aqui, na sequência, muitos boa noites, e temos também não só alunos da Fadisma, e eu fico muito feliz. A Rosenilda Lopes assim elucida. Boa noite. Ótimo tema, e eu concordo plenamente com a fala que a dependência econômica leva, sim, à oportunidade de ajudar e levar novos horizontes à família. Silvia, excelentes palavras, parabéns pelo evento. Temos aqui o Juarez, a contribuição do Juarez. A independência financeira é algo muito enraizado, ainda mais na nossa cultura, que até hoje preserva alguns conceitos antigos e machistas, mas ainda em cidades do interior. E essa dependência financeira leva muitas mulheres a não denunciarem as agressões. Ao meu ver, precisamos de políticas públicas exclusivas para o público feminino, com especializações e oportunidades reais. Isso ajudaria bastante algumas mulheres, ainda mais em cidades menores. O Oswaldo complementa, né, parabenizando pelo evento, grandes docentes, que ele teve o privilégio de ser aluno. A Karine, que evento maravilhoso, parabéns e obrigada. Lara, parabéns pela iniciativa, excelentes palavras. E agora eu vejo que a Silvia está com a mão erguida, então, Silvia, fique à vontade para elucidar a sua explanação, a sua pergunta. Então, boa noite aos colegas aí presentes, aos professores também. Um evento excelente, né? As palavras maravilhosas de todas as professoras aí, né? Mas principalmente uma agora que está no meu semestre, né? Que é a professora Olinda. Não poderia deixar de citar a excelente professora Liana também. Eu selecionei algumas palavras aqui que eu achei bem interessantes, né? Que a professora Olinda citou: a sem violência, o respeito, a busca, né, pelo conhecimento e família. Então, assim, a gente debate bastante, a gente tenta pensar em formas, né, de fazer a mulher aquela mulher que eu digo que não está bem localizada onde ela está, que ela gostaria de estar trabalhando, porque nem todas, tem muitas mulheres que sentem prazer em cuidar da casa, do lar e dos filhos, né? E como bem disse o professor Olinda, elas têm que ser respeitadas também. Mas assim, eu me refiro àquela mulher que não alcançou, por exemplo, a minha mãe, ela tinha um sonho de fazer uma faculdade, ela não terminou o fundamental, porque não conseguiu. Então, dessa mulher, né, sobre essas mulheres que a gente tem que pensar. E eu acredito, assim, como contribuição, que tudo começa na família, na verdade, né? Tudo começa na família. Porque quando a gente tem filho homem, né, eu tenho duas meninas, uma de 15 e uma de 7. E, igualmente, eu ensino elas sobre o respeito, né? Respeitar não apenas as meninas, colegas, amigas, mas respeitar também os meninos. Porque isso é importante, a gente é hora de cessar, como eu digo, de certa maneira, a guerra, né? E sim tentar a aliança, aliar, né? Nos aliarmos, né? Buscando essa igualdade através de uma aliança do respeito, né? Sem violência. E no momento que a família ensina, né? O menino, a minha avó, eu fui criada numa família só de mulheres. Minha mãe separou. Minha avó separou também, elas moravam juntas, e a minha mãe teve só meninas também, e a minha avó tem um filho homem, o qual ela ensinou sempre também, né, o respeito, e ensinou a ir para a cozinha, fazer comida, ensinou a lavar a própria roupa dele. Então, isso já no tempo, né, da minha avó mais antigo, ela ensinou ele a fazer isso, porque ela dizia para ele: um dia tu vai precisar ajudar tua esposa, né, com os filhos dela. Então, eu acho que esta visão que tem que ser trabalhada, né, nas famílias, né, no núcleo da família, porque no momento que a família entende
que todos têm um papel bem definido, né? Existem coisas que a mulher não consegue fazer que o homem faz. Eu tive a oportunidade de servir o Exército como sargento temporária, então tem coisas que a gente não consegue fazer pelo nosso biotipo, né? Pela nossa sensibilidade e força que nos falta muitas vezes. Então tem competências que são sim do homem. Mas é importante a gente encontrar esse equilíbrio entre essas competências, né? E buscar uma aliança, como eu ouvi um dia também a prof. Liana falando, numa das palestras dela, que é preciso isso, essa harmonia, né? Talvez a gente nunca consiga, mas pelo menos a gente ter essa visão, esse olhar para dentro dos lares, né? Para dentro dos lares, quando as mães não corrigem os meninos que batem nas meninas na escola, e eu sei de muitos casos, né, que mães não corrigem, pais não corrigem. Então, são esses pequenos detalhes que precisam ser trabalhados e ter o nosso olhar também atento, porque nessas pequenas coisinhas que a gente vai conseguindo estruturar, né, inculcar, como eu digo, na cabeça da criança, já desde pequena, que ela tem que respeitar, independente da cor, independente do sexo, né, independente da religião, né, que a pessoa professe, o respeito tem que existir, né, independente de ser homem ou ser mulher. Estou muito feliz, né, queria só concluir minha fala dizendo que estou muito feliz, aprendi muito também essa noite, e seria essa, sim, a minha contribuição, né, olhar para a família, né, para aquela questão que parece pequena, mas que pode se tornar uma rotina na vida da criança, e ela leva isso para a vida inteira dela como certo, porque nunca ninguém corrigiu, nunca ninguém falou, né? E essa mulher que está lá, que não consegue alcançar, né, os bancos acadêmicos, e tem esse sonho de ser inserida, a gente, como bem lembrado, né, a gente tem que pensar também em meios e formas, né? Porque eu, por exemplo, já poderia estar formada, mas não tive oportunidade antes, porque precisei trabalhar, né? Antes de uma graduação, precisei trabalhar. Então, são todas essas coisas, assim, que a gente tem que pensar em políticas públicas, como bem disse o colega, né? O que a gente pode fazer para inserir essa mulher, mas também para ter esse olhar dentro da família. O que está acontecendo na família hoje, né? Onde estão os pais que deveriam estar tendo esse olhar nas crianças, né? Onde estão esses pais, né? Com quem que essas crianças estão aprendendo, né? Então, seria essa a minha contribuição. Mais uma vez agradeço, né? Estou imensamente feliz. E obrigada, professoras, obrigada, colegas aqui. Obrigada, Silvia, pelas tuas palavras. Surgiram mais questões no chat, mas devido ao tardar da hora, já que são 19h10, eu compartilharei após com as professoras todas as conversas do chat. Eu agradeço muito. Pergunto se Liana, Olinda ou Lu gostariam de ter uma palavra final, um desfecho, para que nós possamos, então, encerrar a nossa noite do 11º Programa Diversidades e incitar que será o primeiro neste formato de muitos que virão, porque deu super certo, acredito que todos tenham gostado muito, eu me sinto feliz demais, né? E, enfim, a palavra é de vocês para esse tchauzinho a todos que estão presentes. Percebam, 19h10 e ainda estamos em 43 presentes, e chegamos a um momento com 60 presentes. O público foi incrível na noite de hoje. Posso? Claro. Claro. Não, o que eu queria apenas dizer que a gente poderia dar uma sugestão, né? De que a gente poderia trabalhar, a gente deve falar mais sobre mulheres rurais. A gente não, aqui na Fadisma, a gente fala muito pouco sobre isso, né? As mulheres rurais, se a gente pensa em desigualdade de gênero, vocês multiplicam trocentas vezes para as mulheres rurais. Eu agradeço pela disponibilidade do tempo. Vocês, quem me conhece sabe que o quanto eu valorizo a questão do tempo, né? O tempo, para mim, é tudo, entende? É tudo. Então, quando a gente dispõe, né, desse tempo para ouvir, poxa vida, é um exercício, assim,
né, de paciência e de humildade. Então, muito obrigado pela humildade de vocês, de nos ouvir. Para mim foi um maior prazer e eu digo com certeza que eu preciso aprender muito. Olha, aprender muito mesmo. Cada vez que eu me enfrento com essa temática, eu vejo que eu ainda preciso aprender muito, que eu não sei quase nada. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Pessoal, eu quero agradecer imensamente a professora Candice pelo carinho que ela teve desde o princípio, desde planejar essa atividade, pela gentileza, na verdade, de ter pensado no meu nome para acompanhar. Né, não me canso de passar os elogios, porque, como eu disse, né, na verdade, meu lugar era dentro do mosaico e ter tido a oportunidade de absorver aqui de pertinho é gratificante, é uma oportunidade, é um privilégio. Então, agradeço imensamente por isso. Na toada do comentário da Silvia, para que a gente tenha esperança, que eu acho que essa palavra também é muito importante, né, dentro do que nós discutimos, eu encerro a minha fala contando um pequeno caos, né? Tive a oportunidade dentro da minha família, do meu filho, quando ele tinha cerca de 5 ou 6 anos, participar de uma reunião que era um grupo filosófico, e nesse grupo filosófico só constavam meninos. Depois das primeiras exposições, foram indagados, né, foram inquiridos ali a questionar, e ele prontamente levantou a mão e ele disse que ele tinha apenas uma dúvida, e ele disse que a dúvida dele era: por que aqui não tem meninas? E eu me sinto muito orgulhosa ao lembrar sempre dessa história, já contei repetidas vezes, e o meu tchau, na verdade, é com essa pequena história para passar que eu acho que nós temos essa possibilidade, essa responsabilidade, esse compromisso com as novas gerações, e eu acredito muito que nós possamos fazer desta busca recheada de esperança e de resultado. Muito bom. Então, com essas lindas palavras, né, me resta agradecer a presença das colegas, né, do convite, agradecer imensamente para a professora Candice a oportunidade de conduzir esse debate. A glória é tua, Lu. A glória é toda tua. E colocar, né, essa palestra no guarda-chuva do programa Diversidades, que é um programa tão maravilhoso que já está aí, faz história na Fadisma, né? E a professora Candice sempre com esse olhar sensível, né? Um grande exemplo aí para todas nós, e que se estenda por muitas outras oportunidades esse diálogo, né, que a gente possa aí ficar juntos, né, que nós estamos aqui nos sentindo acolhidas, ainda que em uma sala virtual, né, acolhidas por vocês e acolhidas na fala de cada uma, que levem essa mensagem, assim, de um olhar sensível daqui para frente, né, em todos os aspectos, seja como tanto as colegas ressaltaram, seja para homens quanto para mulheres, né? Mas em especial, neste momento, as mulheres que têm que se recuperar aí de toda essa avalanche que a pandemia trouxe, né? E que aqui as portas da Fadisma estão sempre abertas, né? Para que possamos dialogar, que vocês possam sugerir temáticas, né? Publicar, né, professora Candice, nos eventos da faculdade, que vocês têm essa oportunidade maravilhosa de interagir. E então fica o meu muito obrigada e o convite para que esse diálogo seja permanente quanto a essas questões, né? Afinal, somos todos multiplicadores e multiplicadoras. Um abraço carinhoso a todos, meus alunos da disciplina que estão aí todos em peso prestigiando. Um abração. Obrigado pelo nosso assistente aqui que está nos ensinando, né? Como nos adaptarmos a essa nova sala maravilhosa aqui. Um beijo a todos. Abraço, pessoal. Boa noite. Obrigada pela participação de todos.